Olá! Ontem vocês ouviram uma voz diferente por aqui. Eu estava me recuperando, meu marido assumiu a leitura, e como é precioso quando Deus nos permite caminhar a vida ao lado de alguém que compartilha da mesma fé, serve o mesmo propósito. Mas, dito isto, um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 211 da nossa jornada, dia 30 de julho, e seguindo nosso cronograma, os textos de hoje são Juízes capítulo 13, Atos 17, Jeremias 26 e Marcos capítulo 12. Abra o seu coração, prepare o seu secreto e permita que o Senhor fale a você. Se este programa tem feito sentido, siga nas plataformas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra hoje. E sem mais delongas, Juízes capítulo 13. Começa repetindo uma frase que já se tornou conhecida. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal. Como consequência, Deus os entrega aos filisteus por 40 anos, o maior período de opressão registrado até aqui. Mas antes do povo clamar, Deus toma a iniciativa e levanta um libertador. O anjo do Senhor aparece à esposa de Manoá. A mulher dele era estéril e anuncia que ela dará à luz a um filho, o que naturalmente seria impossível. Porém, ele disse que o menino seria separado para Deus desde o nascimento e iniciaria a libertação de Israel. Sansão, o nome do filho, não concluiria essa libertação, apenas iniciaria um processo que mais tarde seria completado por Samuel e Davi. O pai, ao ouvir a notícia, faz uma oração linda, que o homem de Deus venha outra vez e ensine o que devem fazer com o menino. Deus ouve a oração e envia novamente o anjo. Mas é interessante notar que Manoá pergunta como deveria criar o menino, mas o anjo simplesmente repete as mesmas instruções que já foram dadas à sua esposa. Não havia uma nova revelação, porque a primeira já era o suficiente. Muitas vezes pedimos que Deus fale de novo quando Ele espera apenas que obedeçamos o que Ele já disse. O capítulo termina dizendo que Sansão nasceu, cresceu, foi abençoado por Deus e que o Espírito do Senhor agia nele. Antes de Deus usar alguém publicamente, Ele trabalha silenciosamente em sua vida. Os planos do Senhor começam muito antes de aparecerem aos nossos olhos. Enquanto Israel enxergava apenas 40 anos de opressão, Deus já estava preparando a resposta. Partindo agora para Atos, capítulo 17. Em Tessalônica, Paulo faz o que sempre costumava fazer. Abre as Escrituras e demonstra que Jesus é o Cristo, o Messias prometido. Alguns creem, mas outros, movidos por inveja, provocam tumulto. Como não encontram Paulo e Silas, arrastam Jasson diante das autoridades, gritando: "São estes que estão colocando o mundo de cabeça para baixo e chegaram aqui também." Sem perceber, eles fazem um dos maiores elogios da igreja. O evangelho realmente estava transformando cidades inteiras. Mesmo assim, Deus não age ali com um grande milagre sobrenatural. As autoridades recebem uma fiança, resolvem a situação legalmente e liberam Jasson. Isso nos mostra que Deus pode agir tanto pelo extraordinário quanto por meios comuns. O interessante é que esse povo que estava se convertendo examinava
diariamente as Escrituras, para confirmar se o ensino realmente era verdadeiro. Eles não rejeitavam a palavra de cara, mas também não aceitavam qualquer mensagem. Recebiam o evangelho com entusiasmo e confirmavam tudo nas Escrituras. Essa continua sendo a atitude de um discípulo maduro para nós nos dias de hoje. Um coração aberto e uma Bíblia aberta. Quando Paulo chega a Atenas, o centro intelectual do mundo grego, o seu espírito se entristece porque vê muita idolatria naquela cidade. E ali ele encontra dois grupos de filósofos: os epicureus, que acreditavam que o maior objetivo da vida era buscar tranquilidade, prazer, sem envolvimento com deuses e imagens, e os estoicos, que valorizavam a razão, o autocontrole e aceitavam um destino como inevitável, entendendo que tudo fazia parte de uma ordem do universo. Paulo não ataca essas pessoas. Ele parte da realidade que elas conheciam e ele usa até um altar que tinha o nome ao Deus desconhecido para anunciar o Deus verdadeiro. Ele declara que esse Deus que eles desconhecem é o Criador, que dá vida, respiração, que não está longe de nós e que nos criou para que buscássemos a Ele. Mas ele termina dizendo que chegou o tempo de abandonar a ignorância, a idolatria. Todos são chamados ao arrependimento, porque Deus julgará o mundo por meio de Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. Alguns ouvem e zombam, outros decidem decidir mais para frente, mas alguns creem. O Evangelho continua produzindo essas mesmas 3 respostas até hoje. Alguns zombam, outros olham de longe e pensam, eu decido depois, mas alguns creem na hora. Partindo agora para Jeremias, capítulo 26. No início do reinado de Jeoaquim, Deus envia Jeremias com uma ordem muito clara: não omita nenhuma palavra. A mensagem era dura, mas cheia de misericórdia. Deus ainda dizia: talvez eles ouçam e se convertam. Ele oferece mais uma oportunidade de retorno. Ao ouvir a profecia, que era dura, sacerdotes, falsos profetas e parte do povo exigem a morte de Jeremias. Então, o profeta faz uma declaração corajosa: ei, corrijam a conduta de vocês, quanto a mim, façam o que quiserem. Jeremias não tenta salvar a própria pele, nem suaviza a mensagem. Ele sabe que sua responsabilidade é ser fiel a Deus, deixando as consequências na mão do Senhor. Alguns anciãos, então, lembram do profeta Miqueias, que anunciou também uma mensagem semelhante na época do rei Ezequias. Em vez de matar o profeta, Ezequias humilhou-se diante do Senhor e Deus suspendeu o juízo. A diferença aqui não estava na severidade da profecia, mas na resposta das pessoas à palavra de Deus. E para finalizar o dia de hoje, Marcos capítulo 12. Jesus começa contando a parábola dos lavradores maus. O dono da vinha representa Deus. Os servos enviados representam os profetas, rejeitados ao longo da história. E o filho amado é o próprio Jesus. Os líderes, ao ouvirem essa parábola, entendem que essa parábola falava deles. Pois assim como seus antepassados rejeitaram os profetas, eles estavam prestes a rejeitar o Filho. Mesmo diante desse aviso tão claro, eles preferem endurecer o coração. Em seguida, tentam colocar Jesus em uma armadilha, perguntando se era certo pagar imposto a César. Mas Jesus discerne a intenção deles e responde: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A moeda levava a imagem de César, mas o ser humano carrega a imagem de Deus. O ensino vai muito além dos impostos. Se o dinheiro pertence ao governo, nossa vida inteira pertence ao Senhor. Depois, um escriba pergunta: qual é o maior mandamento?
Jesus responde resumindo toda a lei: amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força, e amar o próximo como a si mesmo. O homem reconhece a profundidade dessa resposta e Jesus diz: você está perto do reino de Deus. Mas ao ouvir isso eu me perguntei, o que faltava a ele então? Ele já compreendia a verdade, mas precisava dar o passo da fé e reconhecer que o próprio Jesus era o Messias diante dele. Estava perto do reino, mas ainda precisava entrar pela única porta: Cristo. O capítulo termina com contrastes marcantes. Primeiro, Jesus denuncia líderes que buscavam aparência, honra e reconhecimento, enquanto exploravam os mais fracos. E logo depois, Jesus fala de uma viúva pobre, ofertando tudo o que possuía. Aos olhos das pessoas, sua oferta era pequena. Aos olhos de Deus, foi a maior de todas. O Senhor não mede o valor pelo tamanho daquilo que entregamos, mas pela entrega do nosso coração. É isso que Ele sempre procurou: pessoas que o amem acima de qualquer outra coisa, até que nada mais importe. Querido Deus, nós estamos aqui neste dia, nesta tarde, nesta noite, e nós te agradecemos pela tua palavra que é tão viva e fala conosco, que possamos continuar vendo a transformação e o poder real da tua palavra em nós. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo, que possamos continuar conhecendo mais a Cristo, conhecendo mais o Senhor. Oramos a Ti em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo que há em nós, e nós te pedimos, continue nos conduzindo no caminho da verdade. Por isso nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 212 da nossa leitura.